Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. E, e nessa aula agora, eu quero abordar as etapas de funcionamento, né, da nossa topologia Boost. Quando eu falo de etapa de funcionamento, o que nós estamos pensando? Qual é a regra de comutação, né, do PWM, né? Como é que esse cara funciona? Aqui você tem PWM, aqui você tem aquela pulsação, né? Aqui você vai ter a elevação de tensão propriamente dita, né? Ok? E aqui na saída nós vamos ter DC, né? Pegar esse pico ali na saída, ele vai ser filtrado. O diodo retifica, e aqui na saída nós vamos ter essa tensão aqui em torno de 395 volts. Beleza? Então, mas como é que isso aqui funciona, né? Vamos imaginar que nós estamos numa rede de 127 volts, ok? Então, aqui, esse pico aqui, ele vai ser de 179 volts. Porque esse pico aqui é raiz de 2, é 127, vezes a raiz de 2, que é 41% acima, vai dar aqui 179 volts de pico. Então, aqui nós vamos ter esse sinalzinho aqui. Aqui nós vamos ter uma DC, né? Uma DC bem filtrada, né? Aqui nós temos essa fonte de onda nessa junção aqui desses três caras vão ter essas tensões que atingem o pico aqui de 395 volts, né? Mais a queda de tensão desse diodo. Então, é isso que nós vamos entender. Então, qual que é a etapa de funcionamento dessa fonte, né? É isso que nós precisamos entender. Quando eu digo etapa, eu estou analisando. Quando o MOSFET está saturado, o que está acontecendo no indutor e o que está acontecendo nesse diodo. Essa é a ideia da aula, tá? Para você saber como é que ela funciona. E eu vou mostrar isso na placa também para vocês. Então, nós temos isso aqui, ó, né? Então, nós temos o PWM, né? Vamos analisar o PWM. Vamos entender a corrente no indutor boost, né? E a corrente no diodo. Isso é quando você entende a relação do PWM com a corrente no indutor com a corrente no diodo, aí nós vamos entender, né, como é que isso funciona. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho T-on. O que é T-on, né? T-on. T-on é esse intervalo de tempo aqui. Então, você observa que T-on é quando o pulso de gate, ó, do MOSFET está alto. Ou seja, nós estamos dizendo assim, quando o MOSFET está saturado. Essa região aqui no pulso de gate é quando ele está cortado. Aqui, novamente, é quando ele está saturado. Aqui, novamente, é quando ele está cortado. Então, nós temos a etapa T-on, que é essa etapa que está aparecendo aí no livro para você, né, com cor diferente. Então, nós estamos pensando, quando ele está T-on, o que acontece? Você observar, ó, temos o pulso de gate, ó. Nesse exato momento, o transistor satura. Vamos imaginar o que nós temos aqui. Você tem que imaginar que eu tenho o indutor boost e temos aqui o MOSFET, né? Tem aqui o MOSFET. Aqui sai o diodinho, ó, e vai lá para o capacitor. Então, nós temos exatamente isso daqui. E aqui nós temos aquela pulsação lá de entrada. Aqui é o nosso indutor. Então, quando eu aplico um pulso alto aqui de gate, ó, esse cara ele vai saturar, né? E quando ele satura, a tensão aqui é quase zero, né? Ela não é zero, ela é quase zero. Qual o valor dessa tensão? É a RDS-on vezes a corrente de dreno, né? Vai depender do valor aqui, mas aqui vai estar em milivolts, ok? Então, beleza. Então, nesse momento de saturação, a queda de tensão aqui é zero, mas vamos imaginar que o nosso PFC aqui está 395, porque ele gera 395. Isso acontece milhares e milhares de vezes por segundo. Então, aqui está quase zero. Então, o catodo está com 395. Então, imagine, esse diodo agora, ó, como aqui é zero, né? Quase zero, e aqui está alto, então o diodo está reversamente polarizado, então esse cara está bloqueado. Então, vamos imaginar. Por isso que a corrente no diodo é zero, observa. Não tem corrente. Então, durante a saturação do MOSFET, a corrente no diodo é zero. Por quê? Porque a tensão do catodo, aqui a tensão do catodo é maior que a tensão do anodo e ele está bloqueado. Ótimo. Só que o que acontece? Como você fechou, então você tem um indutor e uma chave fechada para GND. É óbvio que temos corrente no indutor, ó. Aí, nesse momento, a corrente no indutor, ela cresce, ela sobe.
né? Ela sobe bastante. Vai depender do valor do indutor, nós vamos aprender isso. Então, ela subiu bastante aqui, ó, né? Só que, de repente, o PWM vai a zero. Quando o PWM vai a zero, né, que é o momento de corte, você tem que lembrar o quê? Que aqui tinha uma energia armazenada muito grande, né? Agora, essa tensão aqui vai ser maior que a de entrada, ó. Maior quanto? Depende do valor do indutor e dessa energia armazenada. Então, agora, a tensão aqui, ó, vai ser muito alta. Ela vai dar um pico alto. Pico de quanto? Essa tensão mais a queda do diodo, né? Vai ser o 395 mais a queda do diodo, ó. E aí o diodo vai ficar. Agora acontece o quê? Que esse momento a tensão do anodo é maior que a tensão do católico. Aí nós estamos falando do momento do corte. Só que nesse exato momento, toda essa tensão alta é retificada e jogada para o capacitor, né? Só que observa que na hora que a chave corta, a corrente no indutor tende a cair, porque toda a energia, né, armazenada vai ser dispersa. Ela cai, né? E detalhe, a corrente no diodo, na hora do corte, atinge o pico máximo, porque é esse pico de tensão alta que vai aqui, atinge o pico máximo, aí a corrente no indutor vai diminuindo, no diodo também vai, porque toda a energia armazenada está aqui. Então, tudo que o indutor tinha de energia armazenada, ele descarregou em cima do capacitor, né? Aí ele vai a zero novamente e o diodo fica sem corrente. Só que, de repente, vem outro pulso de saturação, ó. Aí tudo isso repete novamente, porque daí você tem T-on e você tem saturação. Então, qual é a regra, né? Quais são a etapa de funcionamento desse cara? Que quando o MOSFET está saturado, né? Quando o MOSFET está saturado, vamos ver para a regrinha, né? Nas etapas de funcionamento. Aí você vai ler no livro, vai estar tudo bem explicadinho. Na etapa de funcionamento, assim, quando o MOSFET saturar o MOSFET, né? O que acontece com o diodo? O diodo corta, né? E aí, nessa saturação, nós temos corrente no indutor, é alta. Então, o MOSFET satura, a corrente no indutor é alta e o diodo bloqueia. Quando o MOSFET corta, né, que é esse intervalo de T-off que nós estamos falando aqui, no T-off a corrente no indutor diminui e o diodo conduz, né? E carrega o capacitor. Okay? E aí ele vai carregar o capacitor. Ok? Então, essas são as etapas de funcionamento. A relação do diodo aqui, né? Se nós observarmos, aqui o diodo, quando o MOSFET aqui está saturado, ó, nós vamos ter circulação de corrente aqui, né? Ó, o diodo aqui vai estar bloqueado. E a corrente aqui no indutor, ela cresce bastante. E o diodo está bloqueado. Beleza. Quando acontece o contrário agora, é T-off, nós vamos para T-off, esse cara aqui está bloqueado, não tem circulação de corrente aqui, mas toda a energia armazenada faz com que essa tensão aqui seja alta, maior que essa, né? Isso vai depender do valor da energia armazenada. Aí o que acontece? O diodo pega essa tensão e carrega o capacitor, aí o diodo conduz. Então, qual é a etapa de funcionamento aí, né? Nós vamos fazer uma tabelinha aqui assim, né? Vamos fazer aqui uma tabelinha para nós entendermos a etapa de funcionamento. Ó. Então, vamos colocar aqui, né? Eu posso colocar aqui MOSFET, indutor e diodo, né? Então, quando aqui está saturado, esse cara satura, a corrente no indutor é alta e o diodo está o quê? Bloqueado. Quando é o período do corte, né? O MOSFET está cortado, que é o T-off, né? A corrente no indutor cai e o diodo conduz. Então, esses dois caras, quando esse está saturado, esse cara está cortado. Quando esse cara está cortado, esse cara está conduzindo. É assim que eles vão trabalhar. E aqui, essa tensão aqui sempre será maior que essa devido à energia armazenada nesse indutor aqui, né? Então, essa tensão de saída depende do valor do indutor e depende da corrente que circula aqui, tá? Claro que vai ser controlado, vai manter estável, tem uma área de feedback, nós não aprendemos ainda. Mas a ideia é exatamente essa. Vou mostrar ali na prática para vocês
exatamente esse pulso de gate aí para vocês verem, né? O que está acontecendo, né? Vou medir o pulso de gate, eu vou medir aqui, ó, eu vou medir pulso de gate e o outro eu vou medir aqui nesse ponto para nós entendermos a relação do PWM, né? Com o pulso lá para você entender o que está acontecendo. Deixa eu só arrumar ali, ok? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos medir com o osciloscópio aqui, ó, né? Nós vamos medir aqui, ó, no pulso de gate, né? Nós vamos medir nesse intervalo aqui e vou colocar o quê? Vou colocar o canal 1 aqui e vou colocar o canal 2 aqui, ó, para nós analisarmos esses dois caras, a relação de etapa de funcionamento, ok? Então, nós vamos fazer isso ali na prática, que eu quero mostrar para você acontecendo isso aí na real, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? O canal 1, né, que é... Vou puxar mais para frente aqui, ó. Então, nós temos aqui o canal 2 aqui, que é a minha ponteira amarelinha, ele está ligado aqui no canal 2 aqui do escoto. Está ligado aqui, tá bom? O canal 1 está ligado aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, nós temos esse cara aí. Então, eu tenho aqui, ó. O canal 1 está no gate. O canal 2, esse canal 2 aqui está ligado, né? Aqui o nosso canal 2 está ligado no dreno, né? Que é aquilo que nós vimos lá no desenho. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, ó. Observe na tela aqui que eu tenho, ó, o pulso de gate, né? Observe na tela aqui, né? Aqui, ó. Então, o que nós temos? O canal 1 está em 5 volts por divisão, ó. Se você analisar aqui 5 volts, então ele está com 5, 10, 12 volts de amplitude, ó. Né? Ele vem aqui, ó, o PWM. Isso aqui é o T-on e esse cara aqui é o T-off, né? O que nós aprendemos? Que durante o T-on, né? Ó, durante o T-on, observe, né? Que durante o T-on, deixa eu mudar para descer aqui. Deixa eu fazer a medição aqui de novo. Só um pouquinho. Aí. Deixa eu deixar aqui o meu pulso aqui para baixo. Ó, vou deixar o canal 2 aqui embaixo, certinho aqui, ó. Tá? Aqui embaixo, né? E o nosso canal 1, deixa eu deixar ele já está DC, o canal 2 já está DC também. E aqui está o canal 1, canal 2, canal 1. Observe que o meu canal 2, como eu vou medir quase 400 volts, aqui está em 450 volts por divisão. O canal 1, como eu vou medir apenas 12 volts, eu deixei em 5 aqui, né? Então, você vai conseguir verificar a relação do PWM. Eu vou descer o canal 1 também aqui, deixar ambos lá embaixo para a gente analisar, né, o que está acontecendo. Deixar ele aqui assim, e o canal 2 eu vou colocar aqui. Tá? Então, o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando aí, medindo a tensão do dreno e do gate para nós entendermos as etapas de funcionamento. Ó. Aí, beleza, né? Ok? Então, nós temos aqui a etapa de funcionamento. Deixa eu abrir aqui, expandir aqui um pouquinho. Trazer para cá. Para nós analisarmos melhor esses feixes aí de pulso que aconteceu aí na tela. Deixa eu abrir mais aqui. Aí, deixar assim. Então, o que nós temos aqui? Observe, né? Que quando dá o pulso de gate, a tensão de dreno, ó, ela é quase zero, observe, praticamente zero. Porque esse intervalo de tempo aqui é um intervalo de saturação, ó, né? Dá o pulso, T-on, esse cara zero. Isso quer dizer que nesse intervalo, a corrente no indutor está crescendo, né? E o diodo vai estar o quê? E o diodo está bloqueado, né? Nesse exato momento aqui, essa é a condição que nós temos. E o diodo está exatamente bloqueado, ok? Só que agora, na hora que vai para o T-off, olha para onde a tensão vai lá em cima, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, quase 400 volts, ó, né? Que é o 395 lá, que tem a queda do diodo, nessa está em torno de 395. Então, durante a saturação, a tensão de dreno vai a zero, né? Quase zero. Durante o T-off, toda a energia que foi armazenada aqui é dispersa e a tensão é muito alta. Observe para quanto que vai a tensão, quase 400 volts. E aí, nesse momento, o diodo conduz e carrega o capacitor com essa tensão aqui em cima. Ó.
Aí nós vamos ter lá na saída os 395. Tá? Então, o que, que nós estamos fazendo aqui? Analisando esse intervalo de tempo. Ó. T-on e T-off. Né? Então, o T1, o canal 1 eu coloquei no gate, né? Ó, coloquei no gate, beleza? Coloquei o canal 2, né? Para medir o dreno, ó, por isso que o canal 2 está com 50 volts, né? Porque 50 vezes 8 dá 400. Né? E 5 volts porque aqui é só 12, né? Então não tem problema. Então eu estou medindo o canal 1 para nós analisarmos T-on e aqui nós estamos analisando T-off, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu recortar aqui, fica melhor ainda para a gente ver. Então, olha o que nós temos aqui, né? Aqui, ó, esse azul aqui é o nosso canal, ó, esse aqui é o nosso pulso de gate, ó, né? Que é o nosso pulso de gate, ó, ok? Então, vamos chamar o seguinte, esse intervalo de tempo aqui, ó, é intervalo de saturação, que é o que está no livro como T-on, on porque é quando o MOSFET está saturado, né? Esse intervalo aqui é o T-off. Por que T-off? É quando o MOSFET está cortado. Lembra que quando o MOSFET está cortado, o diodo está conduzindo. Quando o MOSFET está saturado, o diodo está bloqueado, né? Agora, observe que na hora do T-on, a tensão desse cara é praticamente zero. Aqui, ó, onde está a marcação de zero, praticamente zero. Né? Durante o intervalo de T-on, ela é quase zero, observe, né? Só que quando esse cara vai para o T-off, que é o período de corte, olha para onde essa tensão vai. Olha só. Ela vai para onde? Ela vai para 400 volts aproximadamente. Ó. Então, nesse momento aqui, nós temos quase 400 volts. Então, quando vem o pulso de T-on, né? Quando vem aqui o pulso de... Vamos olhar aqui, ó. Mudar a cor, ó. T-on, né? Aqui é o intervalo de T-on. Esse cara satura. Né? Então, quando vem o pulso de gate alto, a tensão aqui vai a quase zero. Né? Qual o valor? ID vezes a RDS-on do MOSFET. Né? Esse vai ser a queda de tensão que nós vamos encontrar aqui. Menor que 1 volt. Só que aí nós temos com corrente aqui, né? E a corrente aqui é alta. E aqui tem toda uma energia sendo armazenada nesse indutor. Beleza. Quando esse cara corta, ó, vai a zero. Olha o que acontece no momento do corte. No momento que ele corta, olha só para onde essa tensão vai, né? No exato momento de corte, essa tensão ela é muito alta, né? Observe. Ela vai lá a 400 volts. Aí o diodo pega essa tensão que está altíssima lá agora, né? Retifica ela e carrega o capacitor com a tensão de PFC out, que é 395. Então, essas são as etapas de funcionamento mostradas na prática para você ver, né, como é que eu fiz para medir isso daí em relação ao que está escrito aí no livro. Então, o livro é uma aplicação muito prática, né? Mas é melhor eu mostrando, porque daí você consegue visualizar melhor ainda o que eu quero dizer aqui nessas etapas de funcionamento, né? Ok? Então, o que define, né? Ó, o que define essa corrente, né? Vamos pensar, o professor falou da corrente. O que define a corrente? A corrente, o delta de corrente no indutor, né? Que é aquela corrente que nós vimos, ela depende da tensão de saída, né? Aqui do nosso tensão de pico, aqui do retificador de entrada, do valor do indutor e do intervalo de T1, né? E do intervalo de T1. Então, se nós pegarmos 179 lá da rede, divide por 100 microsegundos, 100 microhenry vezes 10 microsegundos, nós vamos saber qual seria o valor dessa corrente aqui, ó, desse valor dessa corrente que nós temos aqui, né? E o que depende o T-on? O T-on depende de 1 sobre a frequência vezes o DUT, né? O que é o DUT? O DUT é o percentual, né? Ali praticamente ele está quase em 50%, né? Em on e 50% em off. Então a gente consegue também calcular esse cara. Como que eu calculo o D? É só você pegar o T-on, né? E dividir pelo T-on mais o tempo de T-off. Se você pegar lá no osciloscópio, né? Como nós vimos aqui, ó. Como que eu calcularia o Duty Cycle aqui, né? Qual seria meu Duty Cycle? Vamos imaginar aqui o nosso Duty Cycle, né?
Então, vamos lá, eu estou aqui ó, em 1 microsegundo, né? Então, tem 1 microsegundo aqui, e praticamente, e 1,2 microsegundo aqui, mais ou menos, né? Então, imagina que nós temos aqui um intervalozinho, né? Ó, aqui, desse intervalo até aqui, quase 1 micro, né? Não tem bem 1 micro, né? Mas quase 1 micro. Desse intervalo aqui até aqui, quase 1 micro, e aqui 1,2. Então, nós estamos mais ou menos com 1 micro, né? Dividido por 2,2 micro. Aí nós vamos calcular qual que é o nosso DUT, né? Então, seria 1 dividido por 2,2, né? Seria 1 dividido por 2,2, daria uma relação aí de 0,45. Então, nós estamos com o DUT mais ou menos de 0,45, né? Porque ele é um pouquinho maior, né? Ó, se nós analisarmos, o intervalo que ele permanece, ó, desligado é maior do que o ligado, ó, né? Ó. Então, o nosso DUT nesse intervalo de tempo, é só você pegar esse intervalo de tempo aqui, ó, a equação do livro quer dizer exatamente isso aqui, né? Que você pega esse intervalo de tempo aqui do T-off, desse intervalo até esse, você chama T-on. Aí você vê em relação à escala que você tem. E o T-off é esse intervalo até aqui, ó. Esse é o T-off. Então, qual que é o meu percentual? É só você fazer o seu T-on dividido pelo T-on mais T-off, né? Você mede esse intervalo daqui até aqui, é o seu T, né? É 1 sobre F. Esse aqui é o T-on e esse aqui é T-off. Então, on, off e o nosso T, que é igual a 1 sobre F. Aí você vai saber qual é o percentual, né? Qual é o percentual de DUT que nós estamos tendo aqui no nosso PWM. Isso para se você quiser calcular a corrente. Aí você tem um indutor X ali da placa, né? Nós temos um indutor ali na placa de X valor, aí é só aplicar as equações, né? Aqui. Então, como que eu calculo, né, essas questões? Então, se você tem 179 dividido por 100 micro, vezes o T-on, que é total lá, que nós vimos que é 3,2 mais ou menos, 2,2 micro, nós iríamos calcular a corrente. E assim por diante, né? Agora, a energia, né, de entrada é igual ao VO, vezes o valor do indutor, vezes o tempo que ele fica ali. Então, essa energia armazenada vai depender desses intervalos de VO, vezes o indutor bus, o valor da indutância, vezes o intervalo que ele fica ali armazenando energia. Aí nós vamos saber qual que é a energia armazenada naquele caso, ok? E o intervalo T-off. T-off é igual a 1 sobre F. O que é esse 1 sobre F aqui, né? Vamos pensar. Esse 1 sobre F é o meu período. Vamos dizer que a frequência minha lá seja 50 kHz, né? Vamos dizer que era 50 kHz. Então, 1 sobre F vai dar um intervalo de 20 microsegundos, né? Vezes 1 menos o DUT. O que é o DUT? O DUT é aquele percentualzinho de tempo que ele fica saturado. Então, você consegue medir isso aqui no osciloscópio, né? Aí, nesse caso, você consegue observar, então, você consegue até determinar o valor da tensão de saída. Então, você tem aqui, ó, o VO vezes T-on mais T-off sobre T-on, que é igual a esse valor, D mais o menos D, que deu aqui, ó, 359 volts, né? Aí essa aqui vai ser a nossa tensão do PFC out. Tá? Então, tem todas as equações aí que você consegue ver isso na prática, né? Não é só meramente matemático, mas você consegue verificar. Desde que você tenha lá o seu sinal lá, ó, você vai lá no teu scope, esse intervalo de tempo é o seu T. Esse intervalo de tempo é o seu T-on. Esse intervalo de tempo é o seu T-off. E aí você fica brincando. Então, o T-off é igual a quê? Né? 1 sobre F. 1 sobre F é esse intervalo todo aqui, ó, do seu ciclo, né? E 1 menos D. 1 menos D é 1, que é o total aqui, 100%. Menos esse cara, resta isso aqui, né? Aí você vai estar calculando, tá? Então, você consegue não só olhar matematicamente aqui, você consegue visualizar o que nós estamos vendo aqui na prática, né? Essa é a grande vantagem de você estar, né? Que vamos olhar aqui para vocês verem. Então, olha só o que nós temos aqui. Então, vamos observar que
Aqui o osciloscópio está em 1 microsegundo por divisão, ó, né? 1 microsegundo. Ó, 1 micro, ok? Então, o que que acontece aqui? T1 é 1 sobre F. Eu não sei qual é a frequência, mas vamos pegar um ciclo completo aqui, ó, desse ponto, ó, até esse cara aqui, ó. Então, você tem 1 micro mais 1 micro, você tem 2, vamos colocar que o tempo nosso aqui, o nosso T é igual a 2,2 microsegundo. Qual é a frequência? A frequência é 1 sobre 2,2. Qual que é a frequência desse PWM nesse exato momento aí? Vamos ver. Vai ser exatos, né? 1 dividido por 2,2 ESP a menos 6, que vai dar 45, deixa eu ver aqui, 1 dividido por 2,2 micro. Aqui deu 1,2, nesse exatamente, deu 454 kHz. Vamos imaginar que aqui nós estivéssemos com 454 kHz. Nesse intervalo de tempo aqui, seria esse período aqui, ó, né? De 1 micro, acho que se é 1 micro, é 100 micro que eu estou aqui, pessoal. É 1 micro mesmo, tá. Beleza, então 454 kHz, né? Qual o período? Esse aqui. Desses 454 kHz, que dá 2,2 microsegundo, o que que acontece, né? Desses 2,2 microsegundos, cada um tem um valor, ó. Então, vamos imaginar. Eu tenho um total aqui, ó, de 2,2 microsegundos, mas uma parte é T-on e outra parte é T-off. On e outra é T-off. Como que eu saberia o valor do meu DUT? Eu tenho aqui mais ou menos 1 microsegundo e esse cara tem 1,2 microsegundo, né? Então, o percentual do DUT era só eu fazer 1 dividido por 1 mais 1,2, que deu 0,45. Então, eu tenho um DUT igual a 0,45. Ou seja, 45% do tempo permanece on e os outros 55% do tempo permanece em off. E aí, eu sabendo o valor da minha indutância, ó, e o valor da tensão de entrada, eu consigo calcular qual é a corrente de pico, o delta de corrente que tem no indutor, né? Já que eu tenho o delta de corrente do indutor, é o quê? É a tensão de entrada lá, o meu VO do retificador, pelo indutor, vezes o intervalo de T1. Né? O nosso intervalo de T1 aqui, nós vimos que ele é de 1 microsegundo. A tensão na rede está com pico de 179. E se eu tiver aqui, então, nesse caso aqui, qual que seria a corrente? Como eu vou diminuir aqui, vai dar 1,79 ampere. Porque eu vou diminuir isso aqui para... Aqui está 10 microsegundos no exemplo, mas eu coloquei aqui como 1 microsegundo. Aí, no caso, daria uma corrente de 1,79 ampere ali na rede. Por quê? Eu tenho... A rede está com um pico de 179, eu tenho um indutor de 100 microhenry, e vezes 1 microsegundo de T1. Então, a corrente é 1,79 ampere. Então, olhando aqui, ó, se eu pegando esse intervalo de tempo e jogando nessa equação, você consegue até determinar qual que é, vamos dizer assim, a corrente que está circulando no indutor, né? Então, você pega o sinal e mede e aplica, né? Você já consegue ter uma visão bem melhor aí da aplicação do sinal da medição. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui do livro. O T-off, né? O T-off. Como que seria a energia armazenada no nosso? Nós sabemos que o VO, né? Nosso VO é 179. O indutor, 100 microhenry. Qual o intervalo de tempo do nosso T? O nosso T foi de 2,2 microsegundos. Então, era só nós pegarmos esse valor e multiplicar, nós vamos calcular o valor da energia armazenada, né? Ok? Então, qual que é o meu T-off? O meu T-off é o que sobrou. Eu tenho lá, eu vi no osciloscópio. Um é 1 microsegundo é T1, e eu vi no osciloscópio que o outro é 1,2 microsegundo. Nós vimos isso no sinal, não precisa nem nós calcularmos. Isso eu consegui ver no osciloscópio, né? Beleza. Qual é a tensão de saída? É possível determinar a tensão de saída?
É possível, porque você tem uma tensão de pico de entrada de 179, né? Aí você tem 0,5, né, que seria o meu T1, só que o meu T1 aqui é 0,45, do real medido, né? 179, aqui eu tenho 0,45 eu medi, né? Mais 0,55 e vou dividir por 0,45. Aí nós vamos conseguir saber o valor também da tensão de saída, né? Então é importante essa matemáticazinha muito simples que a gente acaba conseguindo desenvolver bem essa questão, né? Então, vamos mais para frente. Então, é isso, um resumo aqui das etapas de funcionamento que nós vimos, né? O que acontece? A tensão de saída, né? Aqui nós temos a tensão de saída do nosso PFC out. Nós medimos lá o PWM, não é tão bonitinho quanto está no livro, né? Nós vimos que a ondulação da corrente na bobina, ela existe, e os intervalos que nós temos e nós não temos corrente no diodo. Vimos que quando esse cara está cortado, ó, o diodo está conduzindo e a corrente no indutor está diminuindo. Quando esse cara satura, a corrente no indutor aumenta e a corrente no diodo é zero. Então, isso é etapas de funcionamento, tá? Então, mostrei na prática, vimos as medidas, vimos a tensão se elevando, foi uma aula bem interessante. Então, até a próxima.